Fala galera, beleza? É o seguinte, ontem eu fui ao cinema com os meus filhos assistir o filme Como Treinar Seu Dragão, né? O filme, o live action daí, né? Daquele famoso filme trilogia de animação. Bom, eu confesso que eu fiquei um pouco cético, né, de assistir, de ver esse filme, né? Porque a animação eu não assisti. Eu lembro que assim, a minha esposa colocou na época ali pro meu sobrinho, né? Ainda não tinha filhos nessa época. E aí eu meio que dormi, né, no desenho, acordei no final. Aqui vai alerta de spoiler, se você não assistiu nenhum deles, assista, depois volta pro vídeo, tá? Se você tiver, pra não estragar surpresas, né? Aí eu já acordei no final do desenho, né? Que ele acorda, né? Depois daquela batalha, né? Mutilado. Eu achei aquilo assim meio pesado, né? Pra um desenho e tal. Assim, falei, poxa, mas ao mesmo tempo triste, né? Porque o protagonista e tal, que ele ficou prejudicado no final. Eu fiquei, assim, bem cético na época, assim. Falei, poxa, isso é sacanagem, né? Mas enfim, né? Depois, obviamente, né? Que aí cai a ficha, né? Quando eu comecei a assistir o filme, né? Falei, vamos lá, né? Fui assistir o filme de cabeça, assim, limpa, né? Cabeça aberta, né? Aí começa a ver que outros personagens também são. Aí que veio, né? Que me ocorreu, por exemplo, Star Wars. Star Wars era um show, assim, de mutilação, né? De membros, né? O próprio Darth Vader, né? Ainda Anakin Skywalker. O próprio Luke Skywalker, né? Que teve sua mão e tudo. Né? E então, assim, falei, vou assistir o filme para entender, né, direitinho isso daqui e tal, prestei atenção, como se fosse aqueles filmes que passam na TV mesmo assim e prende a nossa atenção, né? E cara, confesso pra você que eu me surpreendi bastante. É um filmaço, cara. O ator manda muito bem, que faz o Soluço. O Gerard Butler, cara, ele tava assim, eu achei ele bem reconhecível, né, no filme, né? Ele é aquele cara que a gente é acostumado a ver, né, no 300, né, em outros filmes, né, do gênero, de ação, né? Fala até que que ele parece assim o irmão mais novo do Russell Crowe. E ele já tá assim totalmente transformado, né, Viking, né, fazendo Viking. E assim, o filme ele não tem um período assim específico, né, que cita, né, mas é na Idade Média, né? Idade assim fantasiosa, né, tudo, né, que tem os dragões são os grandes inimigos deles, né, que roubam as caças, roubam as ovelhas e destroem a vila, né? E vez ou outra acaba, né, vitimando algum deles, né, como no caso a própria mãe do Soluço, né, que foi levado por um dos dragões. Então assim, o grande rito de passagem deles é quando eles chegam na idade de começar a treinar para matar esses dragões, né, para que no futuro essa geração, as gerações futuras elas não parem, né, que elas sempre combatam, né. E ao mesmo tempo eles querem chegar assim num ponto, né, que de dizimar eles por completo, né. Enfim, né? Aí, durante toda essa situação, né? Tem as várias espécies de dragões, e entre eles o Fúria da Noite, né? Que é o considerado, assim, por eles o mais perigoso, porque é o que ninguém nunca vê, sabe que existe, mas ele caminha entre as sombras, né? Só aparece à noite. E o Soluço, ele tinha bastante essa coisa, assim, de umas artimanhas, né? De armadilhas e tal. E ele consegue atingir o Fúria da Noite, né? O pessoal fica sabendo, mas assim, tipo, ele era tido como uma piada, que era um moleque sem franzino, e tal, né? Então o pessoal não levava muito a sério, né? Ele vai atrás, ele descobre onde esse dragão tá, e ele começa a perceber, assim, tipo. Aí vem todos aqueles conceitos que a gente já sabe, né, sobre psicologia animal, né? De você não demonstrar medo e tal, que o animal tem mais medo que você. E ele começa a perceber tudo isso e começa, a partir desse momento, assim, ele vai descobrindo, né, como que o dragão pensa, né? Tipo, o que ele gosta de comer, enguia, que eles têm, assim, uma certa aversão, né? Como se fosse a criptonita deles, né? Uma dose mortal, né? E nisso daí que eles estão fazendo aquele treinamento, né? Com os jovens, né? Da aldeia, né? Ele vai descobrindo e vai aplicando isso daí, né? E começa a dominar os dragões. Ele começa a se tornar uma pessoa, assim, muito conhecida, né? Só que, infelizmente, chega um momento que ele tem que matar um dragão, né? Durante esse meio tempo, né, o pai, né, junto com os outros aldeões lá, eles vão até tentar buscar o ninho, né, dos dragões para tentar para ver se conseguem matá-los, né? Aí nisso tudo aí, né, durante isso daí que ele vai aflorando, né, aquele sentimento, né? E um dia também ele acaba descobrindo onde que é o ninho, e ele fala pro pai, né, e tudo, o pai fica muito furioso,
Nisso daí já ocorreu lá, já se descobriu que ele não mata dragões, né? Ele simplesmente ele meio que domina, mas ninguém enxerga isso como uma vantagem, né? Enxergam como uma fraqueza, né? Como o fato dele não matar os dragões. E nisso eles vão lá, descobrem, aí tem uma espécie de rainha, né? Que, que ela domina todos os outros dragões, né? Por meio de uma força, né? Fazendo eles levarem caça, né? Para ela se alimentar. Em alguns casos até eles se tornando comida para essa rainha e tudo, né? Aí ocorre tudo aquilo lá, aí tem mais um conceito bem bacana no filme, que é a questão da amizade de trabalho em equipe. Todos os amigos dele, aí eles se juntam para poder fazer aquilo ali. A hora que o pai, ele, assim, tá, o pai dele, né, e os outros eles estão assim encurralados, eles chegam lá para meio que salvar, né, ali e tudo, e acaba ocorrendo assim, tipo, certo. Aí um outro conceito bem bacana também que ficou implícito, esse aí aqui é até um pouco ideológico e até bem político, né, de que você tem que dar mais voz ao jovem, né, tem que ouvir mais os jovens, porque eles podem ter um olhar diferente para uma solução do que você é habituado a ter. E assim, aí o filme termina, né, da mesma maneira, né, ele é bem... Eu perguntei pra minha esposa, é fiel, né? Ela falou, é bem fiel, né, a animação, né? E assim, cara, eu gostei, assim, bastante. Eu achei, assim, eu prestando atenção em todos esses pontos, cara, é um lance que acaba se tornando, assim, muito legal, cara, muito bacana mesmo. E no final termina tudo bem, os dragões ajudam eles a voltarem para casa, os dragões passam a conviver com eles, eles se alimentam muito de peixe, né? Então eles pescam para alimentar os dragões e passa aquela convivência em harmonia. E, cara, e é isso aí. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários se você assistiu esse filme, qual que foi a sua opinião sobre ele, se você gostou, se te manteve entretido. E deixe seu like aqui e se inscreva no canal. Até a próxima, galera. Valeu!